Olá, tudo bem? Estou aqui de volta e dessa vez é para falar sobre um assunto muito importante. Se você não me conhece ainda, eu sou Ellen Maiara Correia, sou farmacêutica oncológica e eu venho me descobrindo falando um pouco sobre oncologia nas minhas redes sociais. Se você ainda não conhece esse meu canal aqui no YouTube, se inscreve porque eu sempre tento trazer para vocês assuntos relacionados à oncologia. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante que é o câncer coloretal. Você sabe o que é o câncer coloretal? Aonde o cólon e o reto estão localizados? Como previne o câncer coloretal? Como é o tratamento dessa doença? Eu vou colocar aqui para vocês uma figura do nosso intestino. Nós temos o intestino delgado no meio e em volta dele nós temos o intestino grosso. Esse intestino grosso, ele é dividido em cólon ascendente, que está aqui do lado esquerdo da tela, e ele fica do lado direito do nosso abdômen. Nós temos também o cólon transverso, que está aqui na parte superior do abdômen, e nós temos o cólon descendente, que está do lado esquerdo do nosso abdômen, e termina nessa forma de S, que é o cólon sigmoide, que depois tem o segmento do reto e do ânus. Então, quando nós falamos em câncer coloretal, nós estamos falando naquele tipo de tumor que vai atingir qualquer parte do cólon, que é o intestino grosso e também do reto. O câncer de cólon retal, conforme as últimas estimativas publicadas pelo INCA em 2020, ele tem atingido cerca de 41 mil pessoas no Brasil ao ano e cerca de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. E isso se vale para ambos os sexos. Ele já ocupou o segundo tipo de câncer que causa mortalidade tanto em mulheres quanto em homens. E atualmente o câncer coloretal ele só perde para o câncer de próstata e mama. E o que é feito para evitar o câncer coloretal? Esse tipo de câncer ele é bastante silencioso nas suas fases iniciais e ele tem uma alta porcentagem de cura quando descoberto nessas fases iniciais. Porém, ele passa a apresentar sintomas quando ele já está em fase avançada. A melhor opção para se evitar o câncer coloretal é o rastreamento. Ele é um tipo de câncer altamente rastreável e existem programas organizados e padronizados tanto nacionalmente como internacionalmente para o rastreamento dessa doença. Um teste muito importante que se indica para o rastreamento do câncer coloretal é o teste de sangue oculto nas fezes. É um dos primeiros exames que é solicitado pelo médico e esse exame vai ajudar muito o médico a direcionar os próximos passos. Porque ele é um exame pouco invasivo, ele tem um maior custo-benefício para a população em geral, ele é um teste mais barato e de fácil acesso. Então, quando o médico solicita o exame de sangue oculto nas fezes, existem 3 possibilidades de resultados desse exame. O primeiro deles é se o exame der positivo e for encontrado realmente sangue nas fezes. Provavelmente, o médico vai solicitar uma colonoscopia, que é considerado o exame de padrão ouro do rastreamento do câncer coloretal. Por meio dela, é possível identificar algumas lesões no intestino. Por exemplo, as hemorroidas são detectáveis através da colonoscopia, inflamações do cólon, divertículos e também os pólipos. O que são os pólipos? Eles são lesões que ocorrem no intestino e elas podem ser tanto benignas, chamadas de adenomas, e se elas se desenvolverem para uma malignidade, elas se transformam em adenocarcinoma. Se for possível identificar os pólipos através da colonoscopia, é solicitada uma biópsia para verificar qual é a origem daquela lesão, porque os pólipos são considerados lesões precursoras do câncer, ou seja, eles são um tipo de lesão que ocorre antes que o câncer se desenvolva. Se aquele pólipo encontrado é suspeito e se confirma também a sua malignidade, é possível realizar a ressecção dessas lesões e assim evitar o desenvolvimento do câncer coloretal. Se esse exame der negativo e não for encontrado sangue oculto nas fezes, conforme a conduta médica, ele vai te orientar e solicitar que esse exame seja repetido, ou anualmente ou a cada 2 anos, depende do que o médico decidir. Existe também a possibilidade desse exame dar um falso negativo, que é quando aquela lesão ainda está pequena e não está suficientemente ainda sendo afetada pelas fezes.
Por isso é tão importante realizar esse exame regularmente conforme recomendação médica. As causas do câncer coloretal são principalmente influenciadas por fatores genéticos e fatores ambientais. Geralmente, quando se trata de fatores genéticos, afeta pessoas mais novas, menores do que 50 anos. E o que seriam esses fatores ambientais? A alimentação, o uso de bebidas alcoólicas, a mudança dos hábitos de vida, o tabagismo, a urbanização, a industrialização, o sedentarismo, o uso excessivo de carne vermelha e alimentos processados. E os principais sintomas quando o câncer coloretal já está em fase avançada são mudança no aspecto das fezes, constipação ou diarreia, dores abdominais, presença de sangue nas fezes, a perda de peso repentina e também a anemia. E eu gostaria agora de finalizar com vocês falando um pouco sobre o tratamento do câncer coloretal. O médico oncologista vai realizar o estadiamento da doença para descobrir em qual estágio aquele tumor está. No caso do câncer coloretal, existem 4 estágios. O primeiro deles é quando o tumor encontra-se ainda pequeno, o segundo é quando o tumor já está aumentando, o terceiro é quando o tumor já está comprometendo regionalmente o órgão e também já está tendo um comprometimento de linfonodos, e o quarto estágio é quando o tumor já alcançou outros órgãos e já está em fase de metástase. Geralmente, quando o paciente está com câncer coloretal de estágio 1, é recomendado a ressecção cirúrgica. Quando o paciente está no estágio 2, geralmente opta-se pelo tratamento adjuvante, no qual o paciente vai realizar primeiro uma cirurgia de ressecção cirúrgica e é discutida se haverá a necessidade de quimioterapia posteriormente. Quando o paciente está no estágio 3 da doença, também é recomendado o tratamento adjuvante com ressecção cirúrgica e depois o paciente realiza alguns esquemas possíveis de quimioterapia. Já no caso do paciente estágio 4, já é um paciente um pouco mais grave, mais avançado, já encontra-se metastático ou até mesmo ocorre também a presença de mutações genéticas em genes importantes relacionados à proliferação celular. Quando esses genes estão mutados, eles acabam interferindo nos mecanismos de divisão das células. Algumas mutações genéticas relacionadas ao câncer coloretal são do gene RAS. Então nós temos possivelmente a mutação KRAS, NRAS e também do gene BRAF. Existe também um pequeno grupo de pacientes que apresenta uma instabilidade de microsatélites. Então, os tratamentos nessa fase, eles vão depender muito da identificação dessas mutações e o tratamento que vai ser escolhido pelo médico vai ser direcionado também levando em consideração a presença ou não dessas mutações. Então, o médico oncologista que vai decidir qual vai ser a melhor linha de tratamento. Nessa fase também, a depender dessa decisão médica, ele pode optar pela quimioterapia neoadjuvante, que é quando se realiza primeiro a quimioterapia e depois pode se realizar a ressecção cirúrgica. Então, pessoal, sobre câncer coloretal, por hoje é só. Eu gostaria de deixar para vocês meu agradecimento a todas as pessoas que me apoiam e todas as pessoas que acompanham esse trabalho. E sinta-se à vontade para deixar suas dúvidas e sugestões. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.